Boa noite, pessoal. Finalmente chegamos ao último vídeo da terceira aula, aula sobre campo elétrico. Bom, até que nós vemos o que é um campo, como o campo é descrito, o que precisa para haver um campo, como calculamos um campo elétrico, campo elétrico e a sua natureza vetorial, e então calculamos o princípio da superposição, campos em planos cartesianos. A última aula, inclusive, é uma das aulas mais pesadas do curso, de maneira geral, que tem muitos exemplos um pouco mais complicados, mas aqui eu quero trazer um exemplo particular, peculiar, sobre campos em placas, que também é muito comum de ser cobrado, que também há algumas partes do livro da bibliografia, que é o livro do ICF2, volume 1, que trata exatamente sobre isso. Bom, eu quero que vocês se lembrem lá das nossas primeiras aulas, que a gente viu que toda carga positiva gerava campos que eram exteriores, externos a ela, ou seja, os campos apontavam para fora, tá? Levavam as linhas de campos apontavam para fora. O que acontece então se a gente pegar duas placas, pegar a primeira placa, a placa de cima, e colocar como positivo e a de baixo como negativo? Como as linhas de campo vão funcionar aqui? Com certeza vai passar um campo elétrico aqui dentro, já que eu tô criando, é como se fossem umas grandes cargas, cargas distribuídas uma ao lado do outro na parte de cima e depois na parte de baixo. Bom, como eu acho que já se torna até um pouco meio intuitivo, as linhas de campo vão continuar saindo da parte positiva e entrando na parte negativa. Ou seja, as linhas de campo vão ter essa direção, tá? Ou seja, se eu pegar uma partícula qualquer, vou até desenhar aqui com uma cor cinza para até se tornar um pouco mais discreto. Aqui, cinza. Se eu pegar uma partícula, então, de carga negativa e colocar nesse campo, o que que vai acontecer? Bom, o campo ele está na direção, está na vertical para baixo. Se o campo está na vertical para baixo, então a força sobre a partícula tem que estar na vertical para cima. Porque se lembrem, numa partícula negativa, o sentido entre o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica são opostos. Então, se o campo está para baixo, numa partícula negativa, a força vai estar para cima. E faz sentido, né? A partícula negativa tem que estar se distanciando das partículas negativas daqui de baixo por repulsão e sendo atraídas pelas partículas positivas daqui de cima por atração. Em compensação, se eu colocar nesse sistema aqui uma partícula positiva, o que que vai acontecer? As linhas de campo estão para baixo. Se as linhas de campo estão para baixo, então a força elétrica sobre essa partícula também vai ter que estar para baixo. Lembrem-se, numa partícula positiva, há concordância entre o sentido do campo e o sentido da força. E fisicamente também faz sentido. Esse cara está sendo tá sofrendo repulsão da placa de cima e atração pela placa de baixo. Então, aqui há um sistema bem peculiar onde eu colocando partículas de carga diferentes, esses caras fazem movimentos diferentes. Para que isso é usado, utilizado? Para questões, por exemplo, como essa, que vai ser o único exemplo que eu vou trazer aqui. É um exemplo único. Tem muitas questões, tanto na faculdade quanto até em provas militares, por exemplo, que tratam exatamente uma ideia assim. Imagine que eu pegue uma partícula com carga positiva e velocidade completamente horizontal e queira atravessá-la totalmente por uma placa que está a parte de baixo ah, carregada positivamente e a de cima negativamente. Eu quero atravessar toda essa placa com a mesma velocidade v, sem desviar para cima e sem desviar para baixo. Ou seja, quando eu incidir essa carga positiva entre essas placas paralelas e de sentido e de cargas opostas, o que que vai acontecer? Eu vou ter aqui, digamos também um detalhe bem importante. Eu estou considerando aqui que essa nossa carguinha aqui tem uma massa m, tá? E aí vai haver uma contraposição de forças, como é comum em alguns desses exercícios. O que que vai acontecer então? Nossa partícula, quando ela estiver atravessando
todas essas placas, vão haver basicamente duas forças agindo sobre ela. A força peso, tentando trazê-la para baixo, e como ela é uma força positiva, e como ela é uma carga positiva, percebam que nesse exemplo é literalmente ao contrário do que a gente fez lá em cima. A parte positiva está embaixo, a negativa está em cima, então as linhas de forças estão subindo. Se as linhas de força estão subindo, logo a força elétrica que essa carga vai sentir também é para cima, tá? Então, para que essa carga atravesse de maneira que ela não se desvie nem para baixo nem para cima, a força-peso dela tem que ser rigorosamente igual à força elétrica que ela sente. Porque se a força-peso for maior, essa partícula vai se desviar para baixo, fazendo um movimento de como se fosse de lançamento para baixo. E se a força elétrica for maior, essa partícula vai começar a se desviar e pode se chocar com a placa lá em cima. Então é preciso que essa partícula tenha a sua força-peso rigorosamente igual à sua força elétrica, ou seja, que a massa vezes a gravidade nesse local seja igual à carga dessa partícula, a carga dessa partícula, que também é uma carga, vezes o campo elétrico ali naquele local. Então, para que haja um equilíbrio, exatamente isso que tem que acontecer. Caso a minha questão, esse meu exemplo, me perguntasse qual teria que ser o valor da carga para que houvesse literalmente esse equilíbrio estático aqui, bom, o valor da carga seria então mg sobre o campo E. Percebam duas coisas. Esse exemplo só funciona porque a carga ela é positiva. Porque caso a carga fosse negativa, em nenhuma hipótese isso aconteceria, já que a força peso é para baixo e a força elétrica também seria para baixo. Então, de qualquer modo, sendo a força peso maior, ou seja, sendo a força elétrica maior, sendo as duas iguais, como ambas estão no sentido para baixo, com certeza essa partícula se chocaria com a placa de baixo. Agora, como há forças em sentidos opostos aqui, quando eu coloco uma partícula positiva, então tem como eu fazer uma espécie de equilíbrio. Tudo bem? Então, esse é o nosso exemplo particular que está lá no livro. Sugiro que vocês leiam para que entendam um pouco mais das nuances. Quando eu tenho um desvio, e aí eu posso tentar, por exemplo, calcular como se fosse o ângulo de lançamento que esse cara está sendo desviado. Tem algumas coisas, algumas nuances no livro ICF2, volume 1, lá para vocês tentarem entender. Mas, de maneira geral, esse é o exemplo de campos em placas. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Nas próximas aulas vamos dar prosseguimento à matéria de eletrostática. Até a próxima, vocês estão com física disruptiva. Caso tenham mais dúvidas, eu dou aulas particulares e posso suprir a necessidade também de mais aprofundamentos e exercícios de vocês. Um abraço e até a próxima.